Olá, povo querido do oitavo ano, aqui estamos para a nossa segunda aula de História nesta nona semana de estudo à distância. Iremos, como sempre, iniciar fazendo a correção da atividade passada na aula anterior, no caso, ontem, que fizemos pelo Zoom. Então, a página 17 do livro de atividades, fazendo a correção, considerando a atual configuração da América Latina, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Ou seja, aquilo que era antes da emancipação e o que se tornou depois da separação com a Espanha. Então, o que era vice-reino da Nova Espanha tornou-se o México. O que era vice-reino de Nova Granada tornou-se Colômbia e Equador. O que era vice-reino do Rio da Prata, ao separar-se da Espanha, tornou-se três países: Argentina, Uruguai e Paraguai. O mapa que a gente tem lá na página 30 do livro didático facilitaria muito a resolução dessas questões, já que você tem o mapa colorido e ao lado as legendas, facilitando a leitura e a interpretação daquele mapa. Na correção do primeiro, as colunas da direita ficariam 3, 1, 2. Segunda pergunta, você já vê que a resposta é a letra C e E, mas nós vamos comentar porque é que as demais estão incorretas. A respeito da emancipação das colônias do vice-reino do Rio da Prata, assinale duas opções corretas. A letra A diz que o primeiro país a se emancipar foi o Brasil em 1822, essa aqui sem cogitação, sem possibilidade de marcarmos essa. Por dois motivos. Apesar da data estar correta, da emancipação do Brasil, o Brasil tornou-se independente em 1822, mas em nenhum momento o Brasil foi colônia espanhola, muito menos do vice-reino da Prata, que é a região ali da Argentina, Uruguai e Paraguai. Então não há nenhuma possibilidade de marcarmos essa letra A. Letra B. Em 1821, o Uruguai foi incorporado pela Argentina, formando a província Cisplatina. Tem dois erros aqui. Embora a Argentina disputasse a região do Uruguai com o Brasil, inclusive nessa negociação sofreu interferência da Inglaterra, nós dissemos isso na aula ontem. Esse nome de província Cisplatina foi que depois que a Argentina tornou-se independente, naquela disputa, em 1817, o Brasil foi lá e incorporou a região que ainda não era Uruguai, com o nome de província Cisplatina. Então esse nome o Uruguai recebeu antes de ser país pertencente ao Brasil e não à Argentina. Letra C está correta. Os argentinos, após a emancipação política em 1816, intencionavam anexar o Paraguai ao seu território. Essa informação está lá na página 33 e o parágrafo 8º. Letra D. O Uruguai alcançou a sua emancipação política após a Guerra do Pacífico entre Argentina e Brasil? Não. A guerra foi a Guerra da Cisplatina. Não tinha como ser pacífico. Está no Oceano Atlântico. E também não foi entre Argentina e Brasil. Foi Uruguai contra o Brasil. De modo que vamos marcar a letra C e a letra E. Após a emancipação política de 1811, os paraguaios mantiveram uma política isolacionista em relação aos países latino-americanos. Também essa informação você encontraria ali na página 34, no parágrafo 1º. Feita a correção, nós voltamos lá ao livro didático para, tendo na aula de ontem, visto a independência e o surgimento dos seguintes países: México, Venezuela, o Reino de Nova Granada, que tornou-se Colômbia e Equador, o Rio da Prata, que tornou-se Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, isso na aula de ontem. Hoje nós vamos ver o surgimento do Chile, do Peru, Cuba e República Dominicana. Comentando aqui um pouco a projeção. Então, em 1810, vai iniciar ali o processo de luta pela emancipação, a criação do Chile, que só vai se tornar independente 16 anos depois, em 1826. Isso porque as primeiras tentativas, ainda ali um ano depois, em 1811, a Espanha conseguiu já reprimir, abafar as primeiras tentativas de independência. E aí, como vai dizer o segundo
o terceiro parágrafo, por isso nós temos essa seta ligando o primeiro ao terceiro parágrafo. Embora a Espanha tenha conseguido abafar as primeiras tentativas de independência, essas derrotas em algumas batalhas não significou o fim do desejo, o fim do conflito de lutar sim pela independência do Chile, que logo esse desejo foi reiniciado sob o comando desses militares, Bernardo O'Higgins e José de San Martín, argentino que já havia combatido pela emancipação política da Argentina. E aí voltamos para o segundo parágrafo, onde diz que na América do Sul, o Peru, junto com, lá na América Central, o México, eram os principais locais da administração espanhola aqui na América. E também enfrentavam ali, por parte dos espanhóis, por parte desses colonos, enfrentavam uma resistência muito grande, tanto de embate por parte dos colonos, quanto também de controle por parte da coroa espanhola. Também essas duas regiões, além de sofrerem resistência por parte da Espanha, constante vigilância, eram também os locais de maior fonte de riqueza para a coroa espanhola, da qual ela não queria abrir mão. Então, San Martín, junto com esse que você vê no terceiro parágrafo, Bernardo, que já tinham lutado pela emancipação da Argentina e agora estavam ali tentando a emancipação do Chile, perceberam que, assim como Bolívar, era necessário, decisivo, que o reino do Peru, o vice-reino do Peru, fosse libertado devido à sua importância econômica que essa localidade, o Peru, tinha para a Espanha. E assim, desse modo, planejavam derrotar os exércitos espanhóis lá no Chile e depois partir para libertar o Peru. Em 1818, efetivamente conseguem aí tornar o Chile independente e vão partir agora para libertar e tornar independente o país Peru. Na projeção da imagem aí na ilustração, você vê aquilo que seria uma batalha pela emancipação do Chile. Então, primeiro eles libertam o Chile, que você tem no mapa, essa cor avermelhada, e depois eles seguem ao norte, ultrapassando ali a Cordilheira dos Andes, por ela, já que ela compõe aí boa parte de todo o oeste da América do Sul, pegando desde o sul da Argentina até chegar ao norte da Colômbia. Então eles se deslocam pela Cordilheira dos Andes rumo ao norte para, uma vez tornado o Chile independente, agora lutarem para tornar independente o Peru. É a informação que nós vamos continuar vendo aí na página 35. Em Marcha para o Peru, uma marcha que durou 3 anos, sofreram algumas dificuldades, quando, no ano de 1822, vai chegar para auxiliá-los nessa independência do Peru, o Simão Bolívar, junto com esse outro camarada aí que você tem na penúltima linha, o Antônio Sucre. A pesquisa, essa seção Conexões, pede que a gente faça uma pesquisa sobre o que seria o campeonato de futebol chamado de Copa Libertadores da América. Só adiantando, a gente não vai precisar fazer essa pesquisa, mas só adiantando, é uma Copa que lembra esses Libertadores, os quais o livro cita os nomes. E aí vamos ver agora o surgimento de Cuba e República Dominicana. Até a década de 1820, com exceção da Capitania Geral de Cuba e da República Dominicana, a maioria desses países foram se tornando independentes e surgindo, com exceção de Cuba e República Dominicana, que ultrapassaram a década de 20. Embora a República Dominicana tenha decretado a sua independência da Espanha no ano de 1821, ficou logo sob dependência do Haiti até o ano de 1844. Em Cuba, a luta pela independência começou no ano de 1850. No entanto, essa independência total de Cuba só foi alcançada no ano de 1901. Nós vamos entender por quê. Em 1895, esses camaradas José Martí, Máximo Gomes e Antônio Marcel vão, com o apoio dos Estados Unidos, lutar pela independência de Cuba para libertar Cuba do domínio espanhol. Os Estados Unidos vai fornecer armas e munições para o combate. Lembremos aí que nessa data, 1895,
já fazia pelo menos 120 anos que já existia, que já a América do Norte havia se tornado independente da Inglaterra, surgindo assim os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já contavam aí com mais ou menos 120 anos de surgimento, de idade, e apoiou a esses três camaradas na luta pela independência de Cuba. Nessa luta, o José Martí foi morto, o Gomes e o Marcel vão continuar lutando pela libertação de Cuba, até que no ano de 1897, após a intervenção dos Estados Unidos, e finalmente essa independência vai ser conseguida. E aí veja um pouco essa janelinha verde que nós temos no finalzinho da página 35 e no início da página 36. Aqui eu juntei para facilitar a nossa leitura. Diz assim: as lutas pela independência na América Latina mobilizaram grande contingente populacional de diversas camadas sociais. Os escravizados negros também participaram, especialmente na América do Sul, os escravizados negros, chegando a formar o Batalhão Negro de Buenos Aires, que serviu ali ajudando ao Simão Bolívar. A esses negros que lutaram pela independência desses países contra a Espanha, foi prometida a alforria, ou seja, a liberdade. Criando um novo país, eles teriam a liberdade da condição de escravizados, o que na prática nem sempre aconteceu. Muitos membros da Igreja Católica se uniram aos independentistas, aqueles que lutavam pela separação. Como visto no México, camponeses, mestiços e indígenas também se destacaram no México, como no Peru, onde atuaram intensamente pela emancipação. Finalmente, as mulheres marcaram presença nos conflitos, até mesmo como soldados. E aí o livro vai começar a citar algumas. Joana de Azurduy de Padilha, nascida em Bolívia no ano de 1780, liderou mais de 20 ações armadas ao lado do marido, chegando à patente de tenente-coronel, ela. Com ela atuava um grupo de mulheres conhecidas como Las Amazonas. Por sua vez, outra mulher, Policarpa Salavarrieta, nascida na Colômbia em 1795, trabalhava como costureira para famílias abastadas, a elite dos chapetones. E atuou como espiã, costurando ali. Ouvia muitas esposas com seus maridos que traziam tecidos, tramarem contra os crioulos. E ela servia de espiã para esses guerrilheiros crioulos, emancipacionistas, libertadores, que lutavam pela independência. Descoberta ela, sua traição, ou seu serviço de espiã, após a prisão do seu noivo, foi presa, julgada, condenada e fuzilada em Bogotá, no ano de 1817. Dito isto, nós adiantamos para vocês que na nossa próxima aula, próxima semana, nós concluiremos esse capítulo 7, falta apenas 2 páginas, a situação, a realidade dessa América Espanhola após a independência e o caso específico da independência do Haiti. Concluindo o capítulo 7, nós vamos iniciar também próxima semana o capítulo 8, que trata especificamente sobre a independência do Brasil. E aí eu deixo como dica para aqueles que se sentirem interessados acompanharem a produção de novela que está acontecendo na Rede Globo, que é aquela Novo Mundo. Tem muito aspecto histórico que a gente vai mencionar e vai ver no decorrer quando estudarmos aquilo que a novela retrata, a independência do Brasil, que é o tema do nosso 8º capítulo. Então, só a nível de curiosidade, aqueles que desejarem acompanhar, ali tem muitas realidades, muitos detalhes que ilustram o nosso próximo assunto. Para casa, como vocês já veem, esperamos lá de vocês no Classroom, o terceiro quesito da página 18 de atividades. Para casa, a terceira questão da página 18 de atividades. É uma questão que vocês vão ter lá que marcar o falso e verdadeiro. Terceiro quesito da página 18 de atividades. Esperamos de vocês lá no Classroom. Qualquer dúvida que surgir, podem perguntar no privado. Bom restante de semana, bons estudos. Até segunda-feira.